Boa tarde aos telespectadores da TV 247. Hoje, com grande alegria, uma grande honra receber, na verdade, não no nosso estúdio, né, mas numa transmissão por Hangouts, os advogados Valesca Teixeira Martins e Cristiano Zanin Martins, que obtiveram uma vitória histórica no dia de ontem com a decisão do Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas sobre a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde, Valesca. Tudo bem com vocês? Boa tarde, Leonardo. É um prazer estar aqui com você e com todos nós que estão nos assistindo. Uma grande honra. Boa tarde a todos. Também é um prazer estar aqui com você, Leonardo, e com todos que nos assistem pela TV 247. A gente sabe do sacrifício de vocês têm filhos pequenos, é sempre aquela trabalheira toda, né? Festa de criança, obrigações familiares, mas enfim, vocês encontraram um tempo. Ontem fizeram uma coletiva também, né? E eu vi de longe essa coletiva, Cristiano e Valesca, a gente até transmitiu na TV 247. Antes da gente entrar nas questões centrais, uma coisa que me chama muita atenção era muita má vontade da imprensa, né? Os jornalistas ali, a impressão que dava é que eles já tinham uma posição mais ou menos assim, mas como é que é? Como é que vocês estão trazendo uma coisa que nos atrapalha? O que vocês sentiram da imprensa ali nessa coletiva? Eu acho que havia, como ainda existe, uma intenção de desvalorizar ou desmerecer a decisão proferida pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU, no sentido de dizer que não é obrigatória, não teria efeito vinculante ao Estado brasileiro, e isso é uma mentira, isso é incompatível com o ordenamento jurídico brasileiro, que aceitou a jurisdição do comitê através de um decreto-lei que foi assinado em 2009. E, portanto, me parece que essa tentativa de um setor da imprensa de dizer que é meramente uma recomendação, isso não faz sentido e talvez alguns jornalistas tenham ido à coletiva ontem com esse objetivo. A cobertura não me parece que tem muita lógica, porque quando nós protocolamos o comunicado individual, havia um grande evento, ou seja, as pessoas, na verdade, entendiam que aquilo poderia, sim, causar uma reviravolta, no caso injusto que o ex-presidente Lula estava sofrendo em Curitiba. Quando nós protocolamos a primeira cautelar, e nós não tivemos o pedido de liberdade do ex-presidente Lula, essa notícia foi realmente comemorada, ou seja, a própria mídia dando peso e entendendo que aquele processo era um processo que tinha, assim, condão de obrigar o Estado brasileiro. E agora que nós obtivemos, em um segundo pedido, na reiteração desse pedido de cautelar incidental naquele comunicado, agora que a decisão não agrada, há um certo incômodo e, portanto, uma tentativa de desmerecer essa decisão. Ou seja, é isso que a gente vem vendo aqui, observando ao longo desses 2 anos de processo. Embora não seja propriamente um tribunal, o tribunal é bom quando decide a favor, e é ruim quando decide contra e perde a validade. Eu vou só ler um comentário da Ana Paula, que está lá em Portugal, dizendo: doutora Valesca e doutor Zanin, sou advogado em Portugal e me inspiro em vocês. No dia de ontem, aqui em todas as transmissões, muitas pessoas homenagearam vocês dois, porque sabem da dedicação nesse processo, né? Muita gente parabenizando. E eu acompanhei de perto, a gente sabe como vocês têm sido atacados, né? O próprio escritório foi alvo de interceptação, é um jogo de pressões muito grande, e essa vitória realmente tem um significado muito grande para o Brasil. Agora, só para trazer uma notícia nova, não sei se você já tem ciência, porque está sendo muito até comentada na internet, o G1 da Globo acaba de publicar uma notícia pelo Carlos Alberto Sardenberg, dizendo que a decisão da ONU é uma fake news. E o comunicado é uma fake news que gerou várias fake news, né? E lembrando que isso aí saiu no New York Times, saiu no Guardian, saiu na imprensa do mundo inteiro. Agora, se foi uma fake news, então uma fake news poderosa essa, né?
Eu acho que esse tipo de comportamento, né, do G1, enfim, ou de outros órgãos da imprensa, é incompatível com o dever que a imprensa tem de noticiar a verdade. Nesse caso, eu até disse hoje, num vídeo mais cedo, que o comportamento da imprensa está aquém daquilo que se espera e daquilo que é a função da imprensa. A função da imprensa é dar a notícia correta. E, nesse caso, quando um veículo diz que não existe o comunicado, não existe uma liminar, ou ainda que essa liminar não tem força vinculante obrigatória, isso sim é uma notícia mentirosa, isso sim é uma fake news que deveria ser, enfim, verificada até, porque só serve para confundir as pessoas e impedir que haja um debate correto na sociedade. Veja, o próprio Estado brasileiro comparece no processo e responde, se não me engano, são três manifestações, acatando a jurisdição daquele comitê. Então, como é que pode o Estado brasileiro hoje falar que não reconhece? Como é que pode o Sardenberg falar que, pronto, o processo não existe? Então, nós e o Estado brasileiro estávamos agindo em um processo, atuando em um processo que não existe. Realmente é estarrecedor e esse tipo de atitude leva as autoridades internacionais também a entender que há algo errado com o processo no Brasil, com o processo, principalmente no que tange o ex-presidente Lula, e também levar e começar a tomar maior conhecimento sobre o que está acontecendo e mais atitude também. Eu acho que isso atrapalha o Estado brasileiro. Nesses últimos meses, anos, a gente tem acompanhado muito de perto todo esse processo, né? E a gente sabe que o doutor Cristiano tem ficado muito dedicado à questão da defesa do Lula internamente em todos os processos. Nesse caso internacional, embora o Cristiano também tenha viajado lá para a Suíça, Genebra, enfim, a gente sabe que teve um papel muito forte da doutora Valesca. Eu queria te pedir, Valesca, para contar um pouco para o público a cronologia disso, como é que foi construído esse caso internacionalmente, a entrada do Geoffrey Robertson, né, como é que esse caso chegou na ONU, quando vocês tomaram a decisão de levar, né, para fora, porque enxergavam que não havia mais portas aqui no judiciário no Brasil, como é que foi esse processo como um todo, para que as pessoas entendam? Olha, essa vontade de internacionalizar o processo começa em 2015, mesmo antes da condução coercitiva e das buscas e apreensões, porque nós percebíamos ali, era nítido em todos os níveis do judiciário, que, no que dizia respeito ao ex-presidente Lula, veja bem, isso não ataca o judiciário, tem gente maravilhosa, tem desembargadores maravilhosos, ministros maravilhosos, no que tange o ex-presidente Lula, há um problema seríssimo. E nós entendemos que o Lula, aqui no Brasil, não estava conseguindo obter uma justiça independente e imparcial. Começamos a construir o caso no início de 2016, e aí, começando a pesquisar quais eram as vias jurídicas disponíveis, pensamos em Interamericana, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, e começamos a estudar o sistema ONU. O sistema ONU realmente nos pareceu, e por isso que optamos por ele, um sistema mais célere, e, portanto, para o nosso cliente que tem 72 anos, ele sempre fala, tem 72 anos, eu preciso ver justiça feita muito logo, porque senão, senão não seria possível. Começamos a estudar o que havia disponível na ONU, todos os casos que já haviam tramitado pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU. Encontramos o Geoffrey Robertson como o maior especialista de direitos humanos no mundo, que prontamente se disponibilizou a estudar o caso. A partir daí, trocamos vários telefonemas, várias informações. Ele veio ao Brasil em junho de 2016, ficou 10 dias aqui no país,
ficou 10 dias especificamente no nosso escritório, analisando todos os documentos, todos os autos, entrevistando testemunhas, conversando com especialistas, conversando com juristas independentes. Foi um trabalho realmente muito detalhado e muito sério que foi feito ali naquela época. E é engraçado que, quando terminou todo o trabalho e o Jeff estava para embarcar, ele me liga e fala: não, Valesca, você realmente tornou muito difícil não aceitar o caso, não entender e não concordar com a inocência do ex-presidente Lula e com todas as injustiças que ele vem sofrendo. Mas ele fala: mas eu tenho por norma de vida visitar a casa da pessoa, que é ali que eu vejo se a pessoa realmente é corrupta. E é uma particularidade que me marcou muito, porque prontamente eu liguei para o ex-presidente, ele falou: lógico, com certeza, pode vir. No dia seguinte, nós estávamos na casa dele, a dona Marisa ainda estava lá, estava viva, conversamos por algumas horas, e ele, inclusive, narra esse episódio no livro dele, no livro do Jeffrey, que ele tem um livro, acabou de lançar uma autobiografia, e ele fala que, mesmo assim, ele queria visitar o banheiro Aí ele vai, eu falei que eu preciso ir no banheiro do Lula. Eu falei: tu pode ir ao banheiro do ex-presidente Lula. Não entendendo muito, ele sai do banheiro e ele fala: não, realmente ele é honesto. Mas eu falei: mas por quê? No gold taps. Não tinha... Ele queria ter certeza de que não havia nenhum tipo de taps, como que fala? Da pia, a torneira de ouro. Que ele falou assim: esse é o ultimate test que eu faço de honestidade. E ele narra isso no livro dele, inclusive, é interessante. E quando ele, assim, decide aceitar o caso, nós começamos, a partir daí, a construir o caso, que passava por não só a análise dos autos, mas também do comportamento de partes da mídia com relação ao caso Lula. Que isso é uma das bases da fundamentação do nosso comunicado ali de julho de 2016. Então, realmente foi um trabalho bem que, na verdade, tomou conta da minha vida, principalmente. E foi quando, em julho de 2016, nós entendíamos que, pelo fato do Supremo Tribunal Federal entender que havia violação de direitos humanos contra o ex-presidente Lula, mas, mesmo assim, enviou-as para que o próprio juiz Sérgio Moro pudesse julgá-las, foi aí que nós entendemos que havíamos esgotado as instâncias nacionais. O Supremo enxergou violações e devolveu para Curitiba? O que acontece quando há a disponibilização dos áudios, aquela grosseira violação de direitos humanos, que, mais especificamente, do artigo 17º do Pacto de Direitos Civis e Políticos da ONU, o Lula, logo após aquele fato, ele é nomeado ministro-chefe da Casa Civil. Portanto, quando há aquela vocação de competência para que o Supremo Tribunal Federal analise todos os autos relativos ao ex-presidente Lula, e logo, e ato contínuo, decide suspender a sua nomeação e, portanto, reenviar todas as investigações que estavam sendo conduzidas contra o ex-presidente Lula, para que o próprio juiz Sérgio Moro analisasse suas violações, analisasse o processo. Ali, nós decidimos que não havia mais chance dentro do Brasil para que o ex-presidente Lula obtivesse uma decisão judicial favorável, a tempo, ou seja, eficaz. Não que ele não venha no futuro a obter, mas que fosse um legal effective remedy, que pudesse suspender e reparar as violações a tempo. E é isso que nós vemos que não aconteceu. Por isso mesmo que essa decisão é importante, e ela tem esse caráter liminar, a meu ver, porque ela toca na questão dos direitos políticos, né? Eu acho que uma questão que toca muito lá o Comitê de Direitos Humanos é o risco irreparável. Por quê? Porque se ele está tendo, através de um julgamento forjado, de uma sentença precária, a cassação dos seus direitos políticos, justamente para ficar de fora das eleições, foi por isso que a ONU, o Comitê de Direitos Humanos, fez essa intervenção, né?
Ele, na verdade, em maio de 2018, numa decisão em sede também de cautelar, ela já adverte o Estado brasileiro, no sentido de que é obrigatório o cumprimento de suas decisões, e também adverte o Estado brasileiro para que não venha a esvaziar as suas decisões no futuro. Portanto, é como se fosse um stay motion, ou seja, até agora, agora que eu admiti o julgamento do mérito, agora que eu vou julgar este processo, eu estou advertindo o Estado brasileiro para que não tome mais nenhum ato que venha se tornar irreparável, venha frustrar a decisão de mérito do Comitê de Direitos Humanos no ano que vem, provavelmente no ano que vem, ou seja, no futuro, tornando irreparáveis esses danos. E foi exatamente o que aconteceu. Nós levamos uma atualização desta cautelar, que foi protocolada antes do Lula ser preso, dando conhecimento ao Comitê de Direitos Humanos da ONU que o Estado brasileiro se recusava a obedecer às orientações e às advertências daquele comitê. E tem outras consequências também. Se você imaginar que o fulcro do nosso comunicado é a falta de imparcialidade do juiz Sérgio Moro, o juiz Sérgio Moro deveria ter sido removido da titularidade dos casos envolvendo o ex-presidente Lula, de modo a não causar mais nenhum dano irreparável ao ex-presidente Lula em outros processos que estão sob seus cuidados. A gente pode vir até a anulação de outros processos até, eventualmente. Esses processos são eivados de grosseiras violações de direitos humanos, não são meras violações, são grosseiras, e a lei as tipifica como grosseiras. É importante ter em mente isso, porque elas têm, obviamente, consequências diferentes. Mas esse processo, ele é, como a gente sempre vem tentando denunciar desde o início, é um processo que evade nulidades insanáveis. Como, por exemplo, a falta de um juiz natural, aquele que, teria competência para julgar o processo, e não tem, porque ele mesmo confessa que não guarda nenhuma relação, que não tem nenhuma relação com a Petrobras. Então, só esta frase do ex-presidente, do juiz Sérgio Moro, em sede de embargo de declaração da sentença, só essa frase já serviria para anular o processo inteiro. E agora, a flagrante falta de imparcialidade com que o juiz Sérgio Moro age à frente desses processos é realmente algo que é estarrecedor, e é estarrecedor aos olhos de todos os envolvidos nesse processo, nacionalmente e internacionalmente. Lá em 2016, está muito claro, lá em 2016, quando nós protocolamos o nosso comunicado individual, nós avisamos: Lula não terá justiça com o juiz Sérgio Moro. O juiz Sérgio Moro é um juiz absolutamente parcial, que se coloca como inimigo de uma pessoa que está julgando. O juiz Sérgio Moro vai condenar o ex-presidente, independentemente do que tenha nos autos, do que ele venha descobrir durante o processo. E é isso exatamente o que aconteceu. Então, hoje, em 2018, fica muito claro que o que nós denunciávamos e falávamos em 2016 era a mais absoluta verdade, e é por isso que nós obtivemos essa realmente histórica vitória junto àquele comitê. A decisão é histórica, Cristiano. Eu até só vou fazer um pedido, não sei, quando eu estiver falando, se vocês estiverem assim, passando o mouse em cima da tela, dá para fechar o microfone, mas agora acho que cortou, agora está tudo bem. É porque às vezes o som sai e volta para cá, mas está tudo bem. A decisão de fato é histórica, agora a grande questão são as consequências, né? E aí eu vou passar a bola para o Cristiano no seguinte sentido. Ontem a gente teve a nota do Itamaraty dizendo: estou nem aí, isso aí é um caso para a Justiça Eleitoral. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, também sinalizou que o Brasil não acatará a decisão do comitê, né? A gente entrevistou várias pessoas que estão dizendo o seguinte: de um lado, o Brasil pode se tornar um pária internacional por não respeitar, né, a decisão, e de outro lado também, a própria eleição pode ser colocada em xeque se ela seguir adiante, desrespeitando essa decisão. Então, eu queria perguntar a vocês sobre as consequências do eventual não cumprimento.
Bom, Leonardo, eu acompanhei essa nota do ministro da Justiça e algumas outras manifestações, mas eu sinceramente espero que tenha sido um pronunciamento precipitado e talvez sem o conhecimento devido de que o Brasil havia reconhecido a jurisdição do Comitê de Direitos Humanos da ONU em 2009. Eu não posso acreditar que pessoas que tenham o cargo de ministro ou que exerçam funções diplomáticas desconheçam a lei brasileira. Então, talvez possa ter sido um pronunciamento precipitado e que vá ser corrigido através do cumprimento efetivo dessa decisão da ONU. A ONU, como eu disse... Desculpa, por que você fala da lei brasileira e não do tratado internacional? Porque o tratado internacional, deixa eu abrir um parênteses aqui, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos foi editado numa Assembleia da ONU em 1966. O Brasil veio a confirmar, ou seja, a incorporar esse tratado através de um decreto legislativo de 1992, durante o governo Collor, assinado à época também pelo então ministro Rezec. Então, naquele momento, o Brasil incorporou esse tratado internacional no seu ordenamento jurídico interno. Pois bem, em 2009, o Brasil foi além. O Brasil também incorporou no seu ordenamento jurídico o chamado protocolo facultativo, que estabelece a competência do Comitê de Direitos Humanos da ONU para analisar eventuais violações a direitos humanos previstas no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. O protocolo é facultativo porque ele dá a opção do país vir a acolher ou não a jurisdição do comitê. A partir do momento em que o país incorpora esse tratado, evidentemente que ele está seguindo, ele vai ter que cumprir as decisões que venham a ser proferidas pelo comitê. Então, esse é o cenário internacional. Então, ninguém está dizendo que o Brasil tenha que cumprir qualquer decisão de um órgão internacional, mas sim que o Brasil tem que cumprir as decisões de cortes internacionais que ele se obrigou a cumprir as decisões por meio de atos normativos que foram editados. E é o caso, especificamente, do Comitê de Direitos Humanos da ONU. Então, estamos falando de uma legislação brasileira que deve ser cumprida. Bom, legislação brasileira que acabou por incorporar um tratado e também reconheceu a competência do Comitê de Direitos Humanos da ONU para julgar casos em que haja violação a direitos humanos. Então, as decisões, elas são obrigatórias, elas vinculam todos os poderes, vinculam todas as autoridades brasileiras. Veja, Leonardo, que interessante. Eu vi que um candidato a presidente da República chegou a declarar hoje que, se for eleito, ele vai denunciar o tratado, ele vai sair do sistema ONU. Ele até errou para o conselho. Mas, de qualquer forma, isso pode vir a ocorrer, se esse candidato vier a ser eleito. Se é uma decisão correta ou não, não me cabe aqui julgar, fazer uma análise política. Mas essa decisão, essa afirmação mostra o seguinte: até que o Brasil venha, eventualmente, a optar por sair do sistema ONU, o Brasil tem que cumprir as decisões que ele se obrigou a dar efetividade, a dar cumprimento. Se não quer mais participar do sistema ONU, o Brasil pode sim sair do sistema, mas enquanto participar, o Brasil tem a obrigação de cumprir as decisões que venham a ser proferidas, sobretudo pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU, que é um órgão que tem característica de judicial. É como se fosse efetivamente um tribunal. Muito bom.
E aí eu faço uma questão, porque é o seguinte, qual que é o próximo passo dessa disputa? É a questão eleitoral. O ex-presidente Lula, todos nós sabemos, está preso há 4 meses, injustamente, é um preso político, mas não se deixou abater, né? Não abriu mão da sua candidatura, porque o grande objetivo de tudo isso era que ele desistisse, aceitasse, indicasse um substituto. Ele optou por uma estratégia que preserva a sua candidatura, que foi registrada na semana passada. Bom, todos os pedidos referentes ao registro da candidatura estão nas mãos do ministro Luiz Roberto Barroso. A pergunta que eu coloco a vocês: o Luiz Roberto Barroso tem autoridade para tomar alguma decisão contrária à candidatura Lula neste momento? Nós entendemos que não, porque a decisão emitida pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU, ela vincula a todos os membros do judiciário, independentemente de hierarquia, ela é de aplicabilidade imediata e eficácia imediata. Então, o que diz aquela decisão? A decisão diz que ele não pode ter nenhum tipo de dano irreparável aos seus direitos políticos, ou seja, ele não pode conceder entrevistas, não ter acesso à mídia, ter acesso ao seu grupo político para, na verdade, traçar estratégias de campanha, estratégias políticas, e ele não pode ser retirado das eleições presidenciais de 2018 sem que haja uma sentença condenatória transitada em julgado como consequência de um processo justo. E é isso que diz o artigo 25 do Pacto de Direitos Civis e Políticos, que ninguém pode ter seus direitos políticos retirados senão após um processo justo, ou seja, um fair trial. E é isso exatamente que se vislumbra, é esse o nosso fundamento original do comunicado realizado ali em julho de 2016. Lula não sofre um processo justo, portanto, ele não pode sofrer as consequências deste processo, nem no que tange sua falta de liberdade, nem no que tange seus direitos políticos. E mesmo, a ONU agora... E mesmo que fosse justo, que não é, né, na verdade, a gente ainda tem o fato dele não ter transitado em julgado, ter vários recursos aí possíveis e pendentes. Mas aí eu coloco a vocês uma questão. O Barroso certamente será muito pressionado. Existem grandes interesses por trás do golpe de 2016. Interesses midiáticos de grupos de comunicação, notadamente da Rede Globo, interesses econômicos das grandes petroleiras internacionais, interesses geopolíticos de países que querem ver o Brasil como um anão diplomático, como um anão econômico, né? Então, interesses de toda a ordem que reforçam as pressões contra o ministro Barroso. Se o ministro Barroso se submeter às pressões e desafiar a determinação do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, o que pode ser feito em relação a isso do ponto de vista jurídico? Contestações ao Supremo Tribunal Federal, comunicação ao próprio comitê? O que pode ser feito se o Barroso decidir desafiar os direitos humanos? Eu tenho dito, Leonardo, que eu prefiro não especular com uma possibilidade como essa, porque eu acredito que, enfim, o ministro Barroso certamente tem conhecimento do ordenamento jurídico, conhece esse decreto legislativo pelo qual o Brasil reconheceu a jurisdição do Comitê de Direitos Humanos da ONU. Portanto, eu acredito que ele, assim como outros membros do Poder Judiciário, darão cumprimento a essa decisão. Não sei se você e a todos que estão nos assistindo tiveram a oportunidade de ver, mas a própria integrante do Comitê de Direitos Humanos da ONU, que proferiu a liminar ontem, ela foi entrevistada por alguns veículos de imprensa, salvo engano, pela Folha de São Paulo e por um repórter do jornal Estado de São Paulo, e ela confirmou peremptoriamente o caráter obrigatório e vinculante da decisão que ela proferiu. Então, diante do que diz a lei, diante dessa posição firme da própria integrante do Comitê de Direitos Humanos da ONU, nós preferimos acreditar, efetivamente,
que o Brasil dará cumprimento à decisão, permitirá que o ex-presidente Lula participe das eleições presidenciais de 2018, permitirá que ele tenha acesso à imprensa, permitirá que ele tenha acesso aos membros do seu partido e da sua coligação, e não vamos aqui especular com um cenário diverso. Se ele ocorrer, certamente nós saberemos também tomar as medidas necessárias, mas eu prefiro não me antecipar, eu prefiro acreditar que as eleições irão transcorrer dentro da lei, dentro daquilo que nós temos previsto no nosso ordenamento jurídico. Eu queria lembrar também, Léo, que esse processo é um processo que sofre constantes atualizações há 2 anos. Nós peticionamos constantemente, até porque os fatos aqui ocorrem diariamente, levando conhecimento daquele comitê todas as violações, todas as arbitrariedades que ocorrem nesse processo, que vêm ocorrendo nesse processo, são levadas ao conhecimento daquele comitê. É um processo bem instruído, é um processo que realmente conta com todos os elementos ali suficientes para que aquele comitê tomasse essa decisão em sede de cautelar incidental, visando não causar mais nenhum dano irreparável ao ex-presidente Lula. E é importante que esse direito não é só do ex-presidente Lula, essa cautelar diz respeito aos direitos políticos do ex-presidente Lula, mas o artigo 25 diz respeito ao direito de todos os cidadãos votarem em quem desejar. Então, realmente uma vitória para a democracia, é uma vitória que não só visa coibir qualquer tipo de dano irreparável ao ex-presidente Lula, mas também aos direitos políticos de todo cidadão. A vontade popular é o que deve prevalecer. Então, realmente... Porque, na verdade, o Lula, evidentemente, ele tem o direito de ser votado, que é um direito de todo cidadão. Ele não pode ter o direito de ser votado cassado por um processo forjado. Agora, mesmo o eleitor do PSDB, do Bolsonaro, de quem quer que seja, ele tem o direito de ter as opções, né? Ele não pode ir para um processo eleitoral dirigido, onde ele só possa votar nos candidatos permitidos pelo golpe, né? Então é isso que se pretende evitar com esse processo. Tem muita gente aqui acompanhando a gente e realmente as mensagens chegam aqui aos montes, agradecendo a vocês pela dedicação, porque a gente sabe que isso não é fácil, né? Não tem sido fácil aí nesses últimos anos, todo esse trabalho. Agora, tem uma outra questão importante que eu queria trazer para vocês. Eu não sei se vocês que é um pouco do bastidor, né? Eu queria perguntar primeiro o seguinte: como vocês receberam essa notícia, né? Se ela chegou ontem de manhã mesmo, logo, e como é que foi a reação de vocês? Como o Lula, o ex-presidente Lula, foi comunicado dessa notícia, como ele reagiu, e que repercussões que isso tem na própria disposição dele de se colocar como candidato. Não sei como é que ela foi comunicada a ele, como é que foi o processo, se vocês puderem narrar para a gente. O comunicado chega no meu e-mail. Ontem de manhã, bem cedinho, eu já estava checando para ver se não havia chegado nenhum comunicado. Logo depois de 1 hora, verifiquei no meu e-mail, estava lá o comunicado. É sempre apreensível receber um comunicado da ONU. Tive que ler umas 3 vezes para acreditar no que estava lendo, porque realmente era muito favorável, era o que todos nós almejávamos já há certo tempo, pela importância, não só como advogada do Lula, mas também como brasileira, de poder votar em quem eu desejar nessas eleições, independentemente de ideologia, mas ter um processo eleitoral justo. E o que isso significa? Significa que a gente vai poder voltar a ter um processo legítimo, ter certeza de que o presidente no ano que vem, quem quer que ele seja, terá legitimidade para exercer esse cargo e não será, na realidade, objeto de acusações por parte de toda a comunidade internacional por ter ganho um processo eleitoral de forma ilegítima e ilegal.
E a questão... E com relação ao ex-presidente Lula, nós soubemos, evidentemente, que ele teve conhecimento dessa decisão, mas nós ainda não tivemos a oportunidade de estar com ele. Possivelmente, na segunda-feira, nós estaremos com ele e poderemos ter, enfim, receber a visão dele em relação a essa decisão, mas, sem dúvida alguma, ele deve ter ficado muito contente, porque é um passo importante para aquilo que ele sempre disse. Ele sabe que a inocência será reconhecida, e ele vem lutando por isso, mesmo, até tem dito, eu não vou sacrificar a minha dignidade em troca da minha liberdade, porque ele quer ver a inocência reconhecida. E essa, sem dúvida alguma, é uma decisão que dá um passo importante nessa direção. Eu queria colocar para desculpa até abusar um pouco do tempo nesse sábado, mas sobre essa questão da eleição, eleger alguém legítimo ou não. Se, por exemplo, os agentes do Estado brasileiro cometerem a loucura de descumprir essa determinação e a gente vier a ter uma eleição fraudada, né, uma eleição sem Lula, portanto fraudada, de que maneira a eleição poderá ser contestada localmente e internacionalmente, na visão de vocês? Eu penso que na questão eleitoral, no processo eleitoral, enfim, o processo ali está sendo conduzido por colegas habilitados e que vão participar aí e levar essa decisão conosco na expectativa de que ela seja cumprida. Mas existe ali uma tramitação que permite contestar qualquer decisão, se for o caso. E do ponto de vista da ONU, a partir do momento em que ela assegura a participação de um candidato no processo eleitoral, é evidente que, na hipótese, que eu espero que não aconteça, de vir a ocorrer uma eleição sem a presença desse candidato, o próprio órgão internacional vai olhar esse processo eleitoral e esse resultado com bastante perplexidade e, eventualmente, tomar medidas para que isso, enfim, seja reconhecido. Eu acho, Leonardo, que todos os candidatos a presidente da República deveriam defender o cumprimento dessa decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU. Eu acho que, se eles são candidatos, se eles pretendem governar o Brasil, e se eles esperam ter respeito internacional do país, ao país, durante o governo de quem quer que seja o vencedor, eles deveriam defender o cumprimento dessa decisão. Só lembrando que esse processo, junto à ONU, é um processo que não acabou. Essa decisão é em sede de uma decisão liminar, em sede de cautelar incidental, e aí o Brasil ainda está se defendendo do mérito das nossas acusações. E ao final desse processo, início do ano que vem, nós teremos o julgamento final do mérito das acusações. Portanto, obviamente, nós nunca gostamos de antecipar a estratégia, mas nós sempre deixamos bem claro que nós utilizaremos todos os recursos nacionais e internacionais para ter certeza de que os direitos do ex-presidente Lula serão observados e serão respeitados. Valesca, Cristiano, vocês escreveram uma página belíssima da história jurídica do Brasil, né? E a Kátia Chaves está dizendo aqui, ó, vocês ficarão para sempre na história do nosso país. São muitos comentários assim nessa direção, muita gente parabenizando. E só para a gente fechar, eu queria trazer uma questão sobre, por exemplo, um país que flagrantemente violava direitos humanos era a África do Sul na época do Apartheid e mantinha preso Nelson Mandela, né? A semelhança entre os casos Lula e Mandela tem ficado cada vez maior, né? Dois presos políticos que, de certa maneira, eram vistos como libertadores assim da parte oprimida, né, de uma sociedade. E quando a África do Sul violava os direitos humanos,
até os cidadãos daquele país eram vistos como cidadãos não diria de segunda classe, mas as pessoas, né, franziam assim, um pouco a testa, porque, bom, veja bem, era um país violador. Queria pedir só para a gente dividir essa reflexão de que caberia a todo brasileiro, independente da ideologia, de, assim, quer dizer, considerar, né, se o brasileiro quer ser alguma coisa, quer merecer algum respeito, né, que siga o protocolo internacional também, para a gente não vir a ser uma África do Sul do apartheid. Só queria terminar, o pacto, né, ele é discutido durante anos pelas Nações Unidas após as atrocidades da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, é um avanço civilizatório, uma conquista civilizatória. No momento que nós temos o Brasil, que evoluiu tanto a ponto de 2009 reconhecer a jurisdição do Comitê de Direitos Humanos da ONU, hoje tentar negar a aplicabilidade, aqueles preceitos de direitos humanos básicos, são as garantias individuais que todo ser humano tem direito, realmente é muito perigoso. Eu acho que todo brasileiro deve se perguntar que Brasil quer no futuro, que Brasil quer para si, para seus filhos, que Brasil nós teremos, que não obedece os mínimos preceitos de direitos humanos estabelecidos pelas Nações Unidas. Leonardo, eu achei muito importante ontem a participação conosco lá na coletiva de imprensa do chanceler Celso Amorim e do ex-ministro Paulo Sérgio Pinheiro. Por quê? Eles deram uma visão de quem conhece o cenário internacional e de quem tem muito respeito internacional. E eles foram ali muito incisivos. Se o Brasil não cumprir esta liminar do Comitê de Direitos Humanos da ONU, o Brasil, segundo as palavras do chanceler Celso Amorim, pode vir a se tornar um pária internacional. E por outro lado, o ex-ministro Paulo Sérgio Pinheiro também deu uma visão ali muito real de quem conhece o sistema ONU, de quem conhece o sistema internacional, da importância para o Brasil de dar cumprimento a essa decisão. Se o Brasil não cumprir, o que eu repito, eu acho que não é o que vai acontecer, porque o Brasil vai se dar conta de que essa opção seria muito ruim. Mas, na hipótese, certamente o Brasil vai se apequenar muito no cenário internacional, e isso será muito ruim, não só para os próximos governantes, mas, sobretudo, para os brasileiros. Cristiano Valesca, aqui um comentário do Silvio Spinella dizendo: parabéns aos dois advogados. O povo conta agora formal e oficialmente com mais um grandioso apoio, o da ONU, né? Bom, então eu queria realmente, porque eu sei que foi um sacrifício, né, ter vocês dois aqui no sábado, vocês estão com a família, é hora de descansar também, né? É um trabalho realmente muito importante. Mas eu queria muito agradecer a vocês dois e parabenizar também, em nome aqui da equipe do 247, pelo trabalho que vocês fizeram, pela vitória, que é uma vitória histórica, na história do direito brasileiro, né? Da luta por liberdade, por direitos humanos e por democracia. Então, deixo aqui um grande abraço e passo para vocês aí só mandarem um alô final, encerramentos, irem cuidar das crianças aí, né? Bom, agradecer muito por ter participado desse bate-papo pela democracia, eu acho importante. Acho que está tendo um eco, está ouvindo? E de nossa parte, como advogados do ex-presidente Lula, eu queria deixar bem claro que nós nunca nos deixamos intimidar, nunca tememos qualquer tipo de ataque por conta de forças não democráticas, que é isso que existe hoje em dia, que visam retirar o direito de defesa do ex-presidente Lula, e que nós continuaremos em frente, tanto no âmbito nacional quanto no internacional, nos utilizando de todos os recursos jurídicos cabíveis para que ele seja defendido, para que a vida do ex-presidente Lula, a verdade, seja exposta e a inocência dele possa ser, a fim
enfim, entendida por todos os cidadãos brasileiros. Obrigada, Leonardo, e boa noite. Leonardo, eu acho que a defesa da lei, do ordenamento jurídico, ela é feita por nós advogados, primeiramente em relação à pessoa, como é o caso do ex-presidente Lula. Mas, no fundo, essa defesa, ela é válida e se aproveita a toda a sociedade. Toda a sociedade deve ter o interesse de ver a lei prevalecer, o devido processo legal, as garantias fundamentais e os direitos humanos devidamente observados. Nós temos conquistas civilizatórias que devem ser preservadas e jamais deixadas de lado. É nessa linha que nós atuamos e continuaremos a atuar, e eu agradeço a você, a TV 247 e a todos que estão nos assistindo, pela oportunidade e também pelas palavras gentis que foram dirigidas a nós durante essa transmissão. Muito bom, obrigado a vocês. Então eu fecho aqui com um comentário da Maitê Salomão. Lindos, casal maravilhoso, parabéns. Obrigada pela luta de vocês por um Brasil melhor. Gente, boa noite. Lembrando que hoje tem Boa Noite 247, às 8 horas, com Paulo Moreira Leite, Alex Sonic. Então, programação especial de fim de semana durante esse período movimentado da conjuntura nacional. Obrigado a vocês, obrigado a todos que nos acompanharam e até daqui a pouquinho. Valeu. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite.